Olá, bom dia. Nesse quarto domingo de agosto, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, nossos irmãos membros da IPB de Vila Carioca, nossa congregação de Ana Gonzaga, você que nos assiste nessa manhã de domingo, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, ok? Hoje nós vamos falar sobre arrependimento ineficaz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, no verso de número 12 até o verso 14. A palavra do Senhor diz assim para a nossa meditação nessa manhã de domingo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Arrependimento ineficaz. O crente em Cristo é uma pessoa que se arrepende durante toda a sua vida. Ele começa e continua a vida cristã com arrependimento. Romanos 8, 12 e 13. O rei Davi, ele cometeu graves pecados, mas, diante da repreensão do profeta, sentiu-se abatido e aprendeu a lição e mudou a sua trajetória de vida. Negou a Cristo, Pedro, por exemplo, negou a Cristo 3 vezes, porém, sentiu remorso por 3 vezes. Até que se arrependeu chorando amargamente depois. Todo crente é chamado de penitente. Todavia, se ele tem de ser um penitente, que se arrepende constantemente. Isso precisa ser. Em suas instruções referentes à disciplina da igreja, a Bíblia pressupõe que todos os verdadeiros crentes possuem uma natureza caracterizada por arrependimento. Alguém que demonstra indisposição para arrepender-se diante da amável disciplina da igreja deve ser considerado gentil e publicano. Mateus capítulo 18, verso 17. Mas o que significa arrependimento, na verdade? Primeira coisa que nós vamos ver hoje. O que significa arrependimento? Arrependimento é uma mudança na maneira de pensar em relação a Deus. Olha só que interessante. E ao pecado. É uma conversão íntima do pecado para Deus. Ele passa a entender que aquilo que ele faz é pecado contra Deus, contra ele e contra o próximo. E ele muda o modo de pensar. É uma conversão conhecida pelo seu fruto, a obediência. Logo, quando a pessoa está arrependida, ele muda o seu modo de agir em relação à sua vida com Deus, a sua vida, ele mesmo, e a sua vida com o seu próximo. Ele muda o modo de tratar o próximo, muda o modo de tratar a sua própria vida, porque ele melhorou o seu relacionamento com Deus. A pessoa que verdadeiramente se arrependeu é levada a depender totalmente de Deus. A fé é a sua única opção. Quando ela reconhece que o pecado a fez tropeçar, Deus a levanta. Deus a levanta. O arrependimento terá confiança em Deus, ou sentirá desespero. A convicção de seu pecado ou o libertará ou o consumirá. Ele vai ficar correndo atrás da desculpa e não do perdão. Isso se chama também remorso. Arrependimento ou remorso. O religioso frequentemente se ilude em seu arrependimento. Ele acha que pode cometer pecados gravíssimos e permanecer deleitando-se no pecado e achar confortável o ambiente do pecado. Isso é um sinal mortífero. A sua vida está em caminho de morte. Aquele que ilude a si mesmo, quando há o arrependimento, destina-se ao lado obscuro da vida e da comunhão com Deus. Ou seja, igual Darth Vader, indo para o lado negro da força. Perde seu vínculo verdadeiro com a vida e com a existência real em um perdão divino. Outra coisa que eu gostaria que você pensasse: quais são os substitutos do verdadeiro arrependimento? O primeiro deles é você pode reformar suas atitudes sem um arrependimento no coração. Ou seja, eu sei que aquilo ali ofendeu determinada pessoa, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o jeito de tratar para que aquela pessoa retorne a confiança para mim novamente. Ou seja, ela está reformulando o seu modo de agir com aquela pessoa, mas não está caracterizada o arrependimento daquilo que ela fez com aquela pessoa.
Outra coisa também, você pode sentir a emoção do arrependimento sem possuir o efeito do verdadeiro arrependimento. Ou seja, o Espírito Santo te dá a consciência de que você errou. Opa, errei. Mas a sua atitude seguinte não muda a sua trajetória. Você continua indo naquele caminho, indo naquela direção do erro e do pecado. Outra coisa também é que você pode confessar os termos de um verdadeiro arrependimento e jamais se arrepender-se. Ou aquele velho ditado, da boca para fora. Só falo, mas não faço. A confissão por si mesma não equivale ao arrependimento. Pode ser apenas movimentação dos lábios. O verdadeiro arrependimento move o coração, move o jeito como a pessoa lida. Lembra que eu falei logo no início? A sua relação com Deus, a sua relação com ela e a sua relação com o próximo, aquela pessoa que está bem pertinho dela. Aqui nós vimos 3. A quarta, você pode arrepender-se por medo do juízo e não por odiar o pecado. Ou seja, se eu estou com medo de Deus, então vou fazer um jeitinho aqui, aquela velha é barganha, eu vou mostrar que eu mudei e vamos ver como é que está o negócio. Aí com aquela velha criança que faz a catimba, a mãe ou o pai briga, passa um tempinho, tá ela lá, mãe, pai, deixa eu fazer isso aqui, hein? Eu prometo, eu não vou fazer aquilo de novo não. Aí, hein, pai, mãe, deixa eu fazer, deixa eu ir em tal lugar, deixa, pai. Mas não quer dizer que ela se arrependeu do que ela fez antes. É apenas porque ela está querendo fazer alguma coisa em troca do seu arrependimento. Você pode se arrepender apenas com medo do castigo, não necessariamente com aquilo que ela fez de forma crítica e que mudou a trajetória da sua vida de forma negativa. Quinta coisa, você pode falar publicamente contra o pecado, a semelhança de alguém verdadeiramente arrependido, sem jamais ter se arrependido no íntimo. Isso é perigoso. Mateus 23, 1-3. Seus lábios não podem mudar-lhe o coração. Seu pecado é semelhante a infelizmente o termo é esse, a uma prostituta, porque qualquer coisa se vende. Em público, você fala contra ela, contra o pecado, contra o erro, porém, o abraça em seu quarto. Ela não se importa em ser combatida publicamente, se em secreto pode conquistar toda a sua atenção. Publicamente é uma coisa, ela no seu secreto, no seu íntimo, ela é outra pessoa. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. Sexta, você pode arrepender-se fundamentalmente por causa dos benefícios temporais e não por causa da glória de Deus. Ou seja, temporariamente, se eu fizer isso, eu vou estar politicamente correto. Mas não necessariamente que eu quero ou vivendo o perdão de Deus sobre a minha vida para que eu mude a minha vida ou mude a minha trajetória. Sétima, você pode arrepender-se de pecados menores com o propósito de evitar os maiores. É aquela velha causa e consequência. Se eu mudar um pouquinho aqui, eu posso realmente mudar um pouquinho ali, mudar a minha trajetória ali. Oitava, está chegando ao finalzinho. Você pode arrepender-se de pecados genéricos e não de pecados específicos. Sabe aquela oração? Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Senhor, pequei muito. Perdoe os meus pecados, Senhor. Mas o Senhor sabe todos eles. Ele sabe todos eles. Mas que Ele quer exatamente que você confesse com seus lábios, para que você tenha real consciência do que você fez, para que você mude a sua trajetória. A pessoa que se arrepende de generalidades provavelmente está encobrindo seus pecados, os mais profundos, ou a verdadeira intenção. Peço perdão, mas vou continuar fazendo. Nona, você pode arrepender-se por causa do amor aos amigos e líderes religiosos, e não do amor a Deus. Aparência. Décima, você pode confessar que cometeu certos pecados no passado e não se arrepender do constante hábito de pecar. Se um homem é sincero, ele é boa pessoa em termos humanos. No entanto,
não será um homem que se arrependeu até que o pecado seja morto. 11ª. Você pode tentar arrepender-se do pecado enquanto consciente. Mente. Deixa a porta aberta à ocasião de pecar. Essa é a escalação do time de futebol. Do goleiro ao centroavante. Do número 1 ao número 11. É uma pessoa suspeita, aquela que diz: eu me arrependo, e não abandona a fonte ou o ambiente desse pecado. Embora não possamos mudar algumas situações que despertam a tentação, despertam o erro, a maioria delas pode ser evitada. Pecado tem os que são evitáveis e os que são inevitáveis. Tem uns que, quando você menos espera, você está dentro dele, mas você aprende com isso e muda a trajetória da sua vida. Mas tem uns que são evitáveis. Se você pensar um pouquinho só, você não comete determinado erro, você não comete determinada falha. Então, tem uns que você consegue evitar, porque o Espírito Santo te incomoda. Aqueles que são de Deus, o Espírito Santo incomoda. E a pessoa muda a sua trajetória e não peca, não erra. Aquele pecado ela não faz, porque ela sabe as consequências dele, sabe o que leva a ele, sabe também como desviar dele. Embora não possamos mudar algumas situações que despertam a tentação, a maioria delas pode ser evitada. Aquele que não foge do ambiente de sua tentação ainda ama o pecado. Seria como um rato tolo que faz sua cama e sua morada debaixo da cama do gato. Está sempre lá, está sempre errando. Leve para a sua casa, para a sua família, nesse 4º domingo de agosto. Arrependimento e a fé andam juntas. O arrependimento não tem esperanças de obedecer a Deus sem crer naquele que é a fonte de toda a santidade, o próprio Deus. Ao arrepender-se de seus pecados, ele perde a autossuficiência. Deus é o santificador. O arrependimento é um dom de Deus e um dever da parte de qualquer homem e de qualquer mulher. Você saberá se o arrependimento lhe foi outorgado através do praticá-lo. Não espere, busque-o urgentemente, procure um ardor, procure o arrependimento e você o achará. Esqueça-o e perecerá. Na sua visão, o que é arrependimento? Crescimento pessoal para o crescimento da igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.